Paz, irmãos e irmãs, amém? Podem sentar em nome de Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Ué? Alô, alô? Alguém está aí? Como vocês estão? Tudo na bênção? Amém? Amém ou mais ou menos amém, pastor? A gente às vezes fica com medo de falar, né? Profetiza aí na sua vida, tá tudo bem, tá tudo bom, né? Apesar da luta, apesar da guerra, Deus continua sendo um Deus fiel, amém? Feche seus olhos nesse momento, eu quero levantar um clamor. Antes de começar o culto, algumas coisas me vieram à minha cabeça hoje. Nós estávamos orando ali na sala de oração. E nós queremos clamar por algumas palavras que veio hoje ao nosso coração. A oração sempre está em ordem no culto, que na verdade ela é sempre a primazia do culto, amém? E se você desejar nesse momento, levante um clamor a Deus sobre a nossa casa, nossa família tem passado por dificuldades nesse momento. Deus tem colocado... Ele não ataca a nossa família aqui na cidade, mas tem atacado nossa família com uma prova muito difícil. Oro pela família da Renata, que tem passado por uma dificuldade muito grande lá. E Deus tem sido misericordioso. Levante seu clamor aí. Levantar clamor é orar com voz alta, irmãos e irmãs, né? Sobre essa causa que nós estamos vivendo aí da pandemia também, tantas coisas acontecendo. Essa noite é uma noite de cura nessa comunidade, nas nossas vidas. Nós sairemos daqui diferente como nós entramos. Uma palavra que veio ao nosso coração, que Deus vai batizar a nossa vida nessa noite com amor, amém? Se você está aberto nessa noite, o Espírito Santo deseja falar sobre amor na sua vida. Outra palavra que vem ao nosso coração quando nós estamos orando, para que Deus aumente o discernimento das coisas do alto. Se você está com dificuldade em convivência, em relacionamentos, peça discernimento nessa noite do Espírito Santo ao teu coração, à sua vida, para Ele esclarecer as suas dúvidas. A palavra de Deus diz que Ele não deixa ninguém em dúvida, antes tudo está esclarecido, tudo está aberto, né? Muitas vezes é os nossos sensores, os nossos 5 sentidos que estão às vezes bloqueado por algum trauma, medo ou circunstância. Nessa noite, nós queremos, em nome de Jesus, liberar uma palavra agora, em nome de Jesus, de restauração do discernimento do alto da sua vida, em nome de Jesus. Pessoas aqui que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, essa noite o Pai vai falar no teu coração claramente, em nome de Jesus. Se você nessa noite está com dificuldade de recomeçar alguma coisa na sua vida, essa noite o Senhor está falando ao teu coração que é uma noite de recomeço, é uma noite de restauração. Muitas vidas serão restauradas. Você que está assistindo também na internet, essa palavra para você também. Deus tem uma palavra de restauração e de recomeço para a sua vida, amém? Se você está sentindo falta de paz, essa noite o Senhor deseja derramar a paz dEle, a paz que excede todo entendimento. Se você não consegue dormir, se existe alguma dificuldade no teu coração, essa noite o príncipe da paz está nesse lugar e deseja derramar a sua paz, o seu amor, a sua alegria, restaurar a tua vida, porque Ele não deixa a nossa vida sem a paz, porque Ele disse que a minha paz eu vos dou, paz a qual o mundo não pode dar. Então essa noite o Senhor estará derramando a sua paz, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos diante da sua comunidade nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, clamamos pela nossa família que tem passado dificuldade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos pelo Senhor Jesus, pela família da Renata, meu sogro, minha sogra, Pai, meus cunhados, entra com provisão, Pai, Senhor Jesus, naquela casa, naquela família, Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura, cura, Pai, a vida, Pai, Senhor Jesus, dos problemas que estão acontecendo lá, Tu conhece todos, Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama da sua paz, derrama do Teu amor, Pai, em nome de Jesus, as famílias aqui também que precisam desse amor, derrama do Seu amor, Pai, em
nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Deus, entra com milagre nas nossas casas, em cada família, Pai. Se existe falta de discernimento do alto, entra com discernimento nessa noite, com a palavra do Espírito Santo, Pai. Se existe, Pai, a falta de amor, Pai, essa noite que o Seu amor nos impacte, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, fala conosco para nós começarmos a recomeçar, a restaurar a comunhão contigo essa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Teu querer, seja feita, Senhor Jesus, a Tua vida em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Esclarece o nosso coração, Pai. Esclarece o nosso ser, Pai. Muda o conhecimento das coisas que tem no nosso coração, Pai. Te damos graças, te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar. Existe uma balança dentro da sua vida. Gratidão e reclamação. Qual que da sua semana foi a mais que ganhou, né? Que pesou mais? Pensa aí. Gratidão e reclamação. Pensa nisso aí. Você é grato a Deus pelo que Ele faz na sua vida? Você tem sido um coração agradecido? Já percebeu que nós começamos a nossa oração, e o Pai ensinou, Jesus ensinou a oração, e o primeiro princípio da oração de Jesus é um ato de adoração, amém? Você já aprendeu, alguém ensinou, ou você viu em algum lugar, você assistiu na internet, o que simboliza a adoração? O que simboliza, o que é adoração? Você pode falar hoje, né? Não tem medo de errar, né? Quando o pastor pergunta na pregação, a pessoa fica com vergonha, né? O que é adoração? É cantar um louvor a Deus? É adoração? O que é adoração na tua vida? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 10. Versículos de 40 a 42, leremos. Mateus, capítulo 10, versículos de 40 a 42. A palavra de Deus diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Abaixa a cabeça, vamos orar. Senhor, fala conosco, Pai. Nós já clamamos o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Mas humildemente eu coloco, Senhor Jesus, minha vida como um canal da Tua palavra. Mas sem o Espírito Santo, Senhor, nós não conseguimos ter discernimento, Pai. Por isso, nessa hora, Pai, nós queremos desligar nosso coração das coisas que estão fora, as coisas que aconteceram, aconteceram, que vem roubar a palavra, a semente que o Senhor tem que brotar no nosso coração, para que nasça um fruto, e esse fruto nasça mais frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós nos despimos de toda, Pai, de todo orgulho, de toda, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nos separa de Ti, Pai, e pedimos perdão, Pai, que a Sua graça, a Tua misericórdia, sem ela não estaria aqui, eu não estaria aqui, mas que esse amor possa falar ao nosso coração, à nossa vida, em nome de Jesus. Antes de começar a pregação, eu quero te provocar a dar um sorriso, mas aquele sorriso one time, né? Que você tira sua máscara, olha para alguém, porque só você sorrir não adianta, você tem que transmitir esse sorriso. Então, tira sua máscara, olha para o seu irmão e transmita esse sorriso. Aí, bem legal, né? Se você não conseguir, eu não posso contar uma piada para te alegrar nessa noite. Infelizmente não tem como, né? Mas se você não conseguir, tenta lembrar de alguma coisa que traz alegria e dá um sorriso, amém?
Deus merece a nossa alegria. Deus merece a nossa gratidão. Alegria e gratidão também, né? Continuando uma série de pregação que Deus tem colocado no meu coração, sobre honra e o privilégio que é servir. A palavra honra, como nós aprendemos, a palavra chama time, né? Time não é time de futebol, o time é a palavra em grego, né? Que não tem acento, que significa honra. E nesse texto, lê lá para você que eu vou trocar a palavra mim por honra, para você ver o que acontece com esse texto. Olha lá, ó, no capítulo 10 de Mateus, versículo 40. Diz assim, ó, vou trocar mim por, né, por receber, desculpe, de receber, a palavra receber por honra. Então vamos lá. Diz assim, ó, vou substituir, vou fazer uma parafrasear aqui, como diz os teólogos, né? Quem vos honra a mim, me honra. Quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem honra um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem honra, ainda que seja com um copo de água fria, um desses pequeninos, por esse ser meu discípulo, em verdade vos digo, de modo nenhum, de modo algum, perderá o seu galardão. Amém? Então, ó, receber é serviço, amém? Você tem trabalhado na causa de Jesus? Você tem sido um discípulo de Jesus? Porque ser discípulo não é ter um título, ser discípulo é fazer o serviço. Antes de eu entrar no ministério pastoral, eu fiquei muitos anos servindo na igreja. E digo para vocês que todo o serviço que eu fazia não tinha a ver com reconhecimento. Eu não queria ver que as pessoas falassem assim para mim: olha, ele fez isso. Por isso que Jesus vai falar assim com a mão direita faz, a outra não precisa ficar sabendo. E nós muitas vezes reconhecer é o quê? É apenas atitude de gratidão. Eu reconheço que eu sou grato por várias coisas, por várias questões que Deus tem falado no meu coração. Eu sou grato às pessoas que têm servido a minha vida. Eu sou grato por essa comunidade. Eu sou grato. E a gratidão é um período de honra. Mas nós aprendemos a trocar a palavra honra por mimar. Ou por, entre aspas, né, encher as pessoas com palavras. Agora, por troca de interesse, ou seja, assim, eu não gostava daquela pessoa, mas agora é interessante eu gostar, porque eu dependo dela. Então muitas vezes nós trocamos o nosso galardão, porque a palavra galardão em grego significa, no tempo atual, sabia disso? As pessoas têm um discernimento que tudo que é galardão é para o céu. Então, eu não presto honra aos homens porque Deus está vendo, porque Deus está... Irmãos, como que você vai ser testemunhas vivas do Evangelho de Cristo se nós não entendemos a palavra honrar? Então, nós aprendemos, alguns cultos passados, que honra tem a ver com ato de gratidão, ato de bênção para as pessoas a qual nós queremos o máximo possível. Só que quando você verte o cristianismo muda o lado. Porque no mundo atual você está percorrendo uma carreira a qual você quer ganhar dinheiro, a qual você quer reconhecimento, a qual você corre atrás porque está difícil para todo mundo, nós estamos numa crise, né? Esse é o mundo. E do lado de cá, é o mundo de Deus, a qual não está com crise, nunca vai faltar nada, porque a Bíblia fala que jamais... E aí a gente fica oscilando, agora eu sou do mundo. Não, agora eu sou de Deus. Agora eu sou do mundo. Agora eu sou de Deus. E nós ficamos nessa inconstância. E honra não tem a ver com inconstância. Tem a ver assim, você acredita, então você vai dar a vida pela causa. Se você acredita numa coisa errada, você vai morrer por essa causa errada. E muitas vezes nós estamos honrando a Deus com tudo no domingo. Mas chega na segunda, na terça, na quarta, nós esquecemos de honrar a Deus. Irmãos, olha, desde que eu estou na igreja, ontem, né? O culto que mais vem gente sempre é domingo, já percebeu? Por que não é no culto de semana?
Às vezes acontece, pastor, quando tem uma campanha, vem um preletor internacional, né? Como dizem algumas igrejas, um conferencista, né? Então, quando vem um conferencista internacional, opa, nós vamos lá, né? Quando vem um pastor que você ama bastante, né? Você vai vir. E uma das questões mais interessantes é o testemunho, né? Todo esse estudo que eu estou fazendo está baseado em alguns livros que eu li, e o fundamental é o livro A Recompensa da Honra. Não sei se você já leu, já coloquei isso, mas a gente lê com aquela questão assim, não é tudo aquilo que o autor queria falar, né? E não deixa o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Eu li várias vezes esse texto, agora estou lendo de trás para frente. Tirando a minha justificativa. Já percebeu que todas as vezes que você vai aprender uma coisa, você coloca a sua justificativa, a sua cultura na frente do aprendizado? Por exemplo, você aprendeu que assim, a primeira coisa é a tua vida. A natureza, isso é natural, né? E aí a Bíblia fala assim, se você quer seguir a minha vida, a minha causa, você tem que estar pronto a morrer por ela. Ao qual nós lemos e vemos assim, não, mas não é tanto extremista assim, né, pastor? Não, é dar a vida pela causa, a qual, quantas pessoas que nós vimos, por exemplo, na história da igreja, que morreram para nós estarmos aqui? Quantas? Quantas pessoas não negaram Jesus e a nossa fé hoje está mantida? Porque quando nós entendemos que a recompensa que nos espera, ela não é uma troca, e sim uma atitude de, se eu não receber, no céu eu vou ser reconhecido, nós paramos de ter essa mania de querer o reconhecimento. Eu fiz, eu quero ser aplaudido, né? Eu quero aplausos, eu quero isso, eu fiz aquilo. Ninguém fez o que eu fiz. Amém, irmão? Né? Mas para o reino de Deus, você vê a categoria dos discípulos. Qual que era o que mais fazia para Jesus? Não foi aquele que foi reconhecido. Se você lê o Evangelho, quem cuidava do dinheiro? Vamos ver se vocês lembram aí. Quem que cuidava do dinheiro? Dos discípulos. Boa pergunta, hein, pastor? Chega uma hora que ele pergunta assim, Senhor, nós temos bastante dinheiro, vamos largar a causa. E Jesus fala assim, pega esse dinheiro e dá para o pobre, que você está com a causa errada. Tarefa de casa, o pastor não vai responder. Nós precisamos aprender da palavra, está tudo lá escrito. Então, esse discípulo, ele começou a amar mais as bênçãos. Isso acontece com o discípulo de Jesus, com a gente não acontece, né? Mais o dinheiro, porque quando recolheu uma oferta muito grande, ele olhou e falou assim, uau, nós estamos ricos, né? Isso só é o começo. Quando começa a acontecer bênção na nossa vida, eu tenho falado isso para muitos homens, eu tenho aprendido com o ministério que tem abençoado muito minha vida, que eu caminhei 4 anos com ele lá em Santa Catarina. Que sabe quando que Deus prova a nossa vida? Não é quando você não tem. Deus te prova quando você tem. Quando você tem dinheiro, aí que Deus te prova. Porque você fala assim, Senhor, quando eu tiver condição, quando eu tiver o poder, vai mudar tudo. Aí você tem o poder e você começa a ser corrompido por as mesmas coisas que você orava, Senhor, né? Olha só a vida do fulano. Irmãos, eu tenho aprendido que não guspa para cima que cai na testa. Todas as coisas que nós condenamos, normalmente é aquelas que nós fazemos e repetimos em fazer. Aquilo que você detesta, olha pastor, aquele fulano faz isso. Olha para o espelho e vê se você não faz isso. Pergunta para alguém, ou para você mesmo, fala assim, cara, será que eu não faço isso? Um dia eu fiz isso, comecei a fazer isso, porque eu sempre fui um cara muito crítico, comecei a olhar assim, rapaz, eu acho que está errado, sou eu. Não é o fulano, é o ciclano. Então, irmãos, numa cidade desse tamanho, como que nós vamos impactar essa cidade se a honra não é o nosso caráter? Se a honra não é o nosso testemunho? Se servir a Deus não é a nossa alegria? Se nós fazemos uma coisa dizendo assim, se você vem no domingo já reclamando no horário do culto, o horário do culto é muito cedo. Se você já vem dizendo assim, pastor, o senhor está falando demais, vamos encerrar o culto, acabou. Que honra você tem dado a Deus? Qual que é o princípio? Porque você recebe o poder. Aí depois se Deus mudasse esse texto e fizesse assim, vocês me receberam? Aí você entende assim, como que uma igreja recebe Jesus? É uma pergunta que eu sempre fiz para mim mesmo. Vocês já pararam para pensar, como que uma igreja recebe Jesus?
Quando ela recebe Jesus? Quando ela começa a trazer a presença dele de uma forma simples, uma forma de reconhecimento, dizer: Senhor, tu és o meu Pai, eu te amo, eu não tenho valor nenhum. Irmãos, entra no teu quarto, vai em secreto e começa a confessar tudo aquilo que você fez para Deus. Começa a dizer: Senhor, poxa, eu faço de pirraça contra o meu esposo, contra a minha esposa, contra o meu filho, eu sou um caráter, eu quero melhorar. Irmãos, faça isso um dia e depois me procure em particular para ver. O que vai acontecer no outro dia? O que vai acontecer no outro dia? Você vai pensar: nossa, parece que eu estou voando. Porque a maioria dos problemas que nós carregamos tem a ver com galardão. A palavra galardão significa coroa. Galardão significa recompensa. E nós estamos buscando a recompensa, mas de uma forma linear errada, buscando conquistas por causa que nós fizemos. Eu jejuei, eu já vi gente assim na igreja, fala assim: pastor, por que minha vida não muda? Porque eu jejuo 30 dias, 40 dias, 50 dias, por esse propósito, eu clamo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo aqueles que vêm em casa pedir comida. Por que minha vida não está sendo transformada? E uma das respostas que mais vem no meu coração tem sido essa, para mim, né? Para você pode ser diferente. Não é pelas obras, mas é pela fé. Você tem alimentado suas obras, as obras não vão ser suficientes. Tiago fala isso. Irmão, eu não quero tirar nenhuma qualidade sua, mas olha, eu fui um cara que lutei muito com isso na minha vida, por obras, porque eu comecei a entender que eu era muito esperto em certas áreas, eu tinha aptidão em certas áreas, mas eu nunca quis ganhar dinheiro com isso. Inclusive, olha, se você conhecer um pouco mais fundo do seu pastor, você vai ver o tamanho do conhecimento global que ele tem de certas coisas. Você vai falar: uau! Mas eu não fico medindo, dizendo assim: eu sei, você não sabe de nada. Sabe o que eu fico pensando? Eu só vou falar quando for perguntado. Se você recebe um profeta no caráter de profeta, você recebe o galardão de profeta. Primeiramente, nós precisamos entender que existe um princípio de autoridade. Nós achamos que autoridade é só patente, ó, primeiro o pastor, depois alguém. Não, autoridade tem a ver com inversão de valor. Jesus faz, e uma das coisas mais difíceis para os discípulos de Jesus foi que quando ele chega num momento de festa, está todo mundo querendo ser servido, cultura judaica, vamos lá, sentar à mesa, a mesa era baixa, o pé ficava perto da refeição, então a cultura de um lugar um pouco melhor, né, financeiramente, era alguém servo da casa ir lá lavar os pés, e Jesus fala assim: dispensa essa mulher porque eu vou lavar os pés de vocês. Para os discípulos ele olhou e falou assim: Jesus, você está maluco? Você é Jesus, cara, você é filho de Deus. O próprio Pedro falou para você que você é o cara. Por que você vai lavar os pés dos discípulos? O que Jesus falou? Shhh. Vocês não estão entendendo o que eu estou. Isso aqui é pedagogia. Isso aqui vai ficar para a eternidade essa atitude. Irmãos, tem coisas que vão ficar para a eternidade, que lá no céu você vai entender. Não busque sempre a razão e tentar discernimento das coisas que não são para discernir agora. Quando a gente trabalha no profético, muitas vezes Deus libera uma palavra. Esse tempo atrás eu fui numa cidade, que eu fui num movimento profético, que Deus me liberou uma palavra para uma pessoa, que depois que eu entreguei essa palavra eu fiquei com medo. Falei: Senhor do céu, eu obedeci. E quando chegou num dia, 1 ano e meio depois, falou: pastor, vem cá, quero falar um negócio para você. Lembra aquele dia? Eu falei: não lembro. Falou: tudo que o senhor falou aquele dia, no outro dia eu fiquei: pastor, tá louco, meu Deus, o que é isso? E está acontecendo o que o senhor falou na minha vida. E eu falei assim: por isso mesmo, foi o Senhor que falou, não foi eu. Eu nem lembro. Tem coisas que para mim é para você, não é para mim. Tem coisas que às vezes eu falo, daqui 2 anos, você fala: pastor, lembra aquele dia que o senhor falou comigo sobre isso? Eu falei: vou lembrar sim, lembra aí.
Porque Jesus era isso, a atitude de Jesus era uma atitude pedagógica. Jesus não era um cara que ficava ali cuidando de relacionamentos interpessoais. Ele estava cuidando de coisa maior, que a questão do reino de Deus. E para nós fluirmos no reino de Deus, eu quero encerrar dizendo para você, a palavra de Deus diz que para nós honrarmos um justo, para honrar um pequenino, para honrar um profeta, nós temos que discernir. Nós temos que discernir pelo Espírito Santo aquilo que nós precisamos fazer, porque muitas coisas que nós fazemos não foi Deus que pediu para a gente fazer, irmãos, foi a tua carne. Muitas coisas que nós fazemos que impede a presença de Deus tem a ver com a nossa carne, com a nossa razão. Por que eu falo? Aquilo que é de Deus na nossa vida, no nosso coração, ele passa pelo nosso caráter. Se o nosso caráter não é transformado, você vai reproduzir. Não, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Começa uma palavra, é isso que acontece com muito crente. Ouve uma coisa de Deus, daqui a pouco está falando toda completamente diferente. Porque passa na sua cultura. Eu falei, eu não vou falar isso para outra pessoa. Receber a presença de Deus requer em nós uma vida de santidade. Mas nós não corremos atrás do Deus da bênção, nós corremos atrás da bênção do Deus que nos dá a bênção. Ele já te deu a bênção, porque Ele diz na tua palavra que Ele abençoa a sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais, amém? Ele já abençoou a sua vida. Você acordou hoje? Glória a Deus, você acordou. Você está feliz? Glória a Deus, você está feliz. Mas nós precisamos entender que a recompensa da nossa vida, a recompensa de honrarmos as pessoas, ela flui rapidamente. Eu estava falando de autoridade. A palavra autoridade vem de autor. Quem que é o autor da vida? Jesus Cristo, não é? É Deus. Quem que te deu autoridade? Foi Deus. Toda autoridade nos foi dada, né? Me foi dada no céu e na terra. E Jesus fala agora, vão ao mundo, eu transfiro essa autoridade para vocês. Vão no mundo e façam discípulos de todas as nações, né? E se eles aceitarem, batize ele em nome do Pai e do Filho. Ensina eles a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação do século. Está escrito na palavra de Deus. Nós temos esse discernimento, mas nós praticamos esse discernimento do alto. A autoridade veio de Deus, a autoridade vem do Pai. Se eu não tiver um princípio de autoridade de Deus, como que eu vou fluir nos meus dons? Como que eu vou fluir nos meus talentos? Como que eu vou exercer o reino de Deus? Irmão, quando eu subia no altar para adorar a Deus, sabe o que eu tinha com medo? Eu morria de medo de morrer. Você tem esse temor de Deus? Meu Deus, imagina se Deus vem com justiça. Porque quando eu li aquele texto de Ananias e Safira, eu fiquei com medo. Falei assim, Deus, imagina se eu morro aqui. E pode acontecer isso. Se Deus quiser, puf, apagou, tchau. Rapaz, aí toda pessoa vai julgar. Meu Deus, esse cara deve ter feito um pecado tremendo. E eu ficava com medo disso assim, porque aonde a presença de Deus, da glória de Deus invade, algo vai acontecer, algo tem que acontecer, porque senão é de Deus, é tudo menos de Deus. Aonde a presença de Deus está, algo tem que acontecer. E eu, quando adorava Deus, tocava meu instrumento e falava, misericórdia, Deus, eu não sou digno de estar aqui. E no final do culto, alguns irmãos falavam, nossa, que bênção, que beleza tocar. E eu falava, mata a carne, mata, não foi, é misericórdia. Irmãos, eu tenho vivencie isso. Sabe o que é serviço? É viver 2 Coríntios capítulo 2 versículo 9, que diz, 12, 9, né? 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9, grava esse texto na tua vida. Quem sabe o que está escrito lá? Pelo menos comece aí que vai ganhar um prêmio do pastor. Sem olhar, né? Sem cola. É isso que nós precisamos vivenciar. A palavra tem que estar na nossa boca, na nossa língua. Diz lá, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então, irmãos, é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Deus não quer que você fique falando, vitimizando. Deus quer acabar com esse espírito de vitimização dentro da igreja. Ai de mim, pastor, coitado de mim, tenha dó de mim. Irmãos, repreende isso da sua vida, que isso não vem de Deus. Esse é mimimi,
É o mimimi da sua alma que não quer mudar. Sabe esse mimimi? Diz assim: pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Irmão, quem não levanta, não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu pedisse para você levantar a mão, quem não está passando dificuldade na tua vida? Você ia levantar sua mão. Porque nós passamos por um momento de guerra, de luta, de muita transformação. A igreja está em transformação. Você acha que só você que está passando por uma crise financeira? O país está por uma crise financeira. Mas Deus estende a sua mão e diz assim: honra minha vida, que eu vou te honrar. Irmão, não existe segredo na Bíblia, existe cumprir a palavra. Se Jesus estivesse dirigindo nós hoje e falasse assim: quem honra um apóstolo no caráter de apóstolo, receberá galardão de apóstolo. Quem honra um pastor no caráter de pastor, receberá galardão de pastor. Válido também, quem honra um profeta, receberá galardão de profeta. Quem honra um evangelista. Eu quero encerrar pelo testemunho desse autor desse livro. E ele diz assim, que ele prega o mundo inteiro em conferências, e ele falou assim que, no intervalo de uma conferência que ele é pregado no domingo, o nome dele é John Bevere, ele foi convidado para pregar numa cadeia, num lugar de prisão onde tinha 1.500 homens presos, para fazer um culto lá. E diz que quando ele chegou nesse presídio e começou o culto, ele diz que começou o louvor, a adoração naquela cadeia, e algo virou no coração dele. Ele nunca sentiu a presença de Deus tão apalpável naquele lugar. E ele começou a ver a presença de Deus antes de ele começar a pregar, o louvor ministrando as pessoas, e o Espírito Santo falando no coração dele. Ele pregou, e naquele dia ele sentiu, era como se fosse um período da tarde, a hora de visita do presídio. Ele sentiu a presença de Deus tão grande naquela prisão, e ele, na hora, o Espírito Santo falou no coração dele: você sabe por que a minha presença foi tão grande assim? Espera a noite e você vai ver. E uma conferência que ele foi, que tinha muito mais pessoas, tinha ali no culto 100, 200 pessoas, não tinha a cadeia, porque esse culto é aberto para quem quer ir, na cadeia. E aí ele pregou à noite e sentiu, assim, o lugar que ele pregou, parece que Deus nem estava naquele lugar. E algo mudou no coração, porque o Espírito Santo falou, ele escreveu esse livro baseado nessa experiência, dizendo que o segredo da presença de Deus está como nós honramos Ele ou não. Porque naquele lugar onde estavam as pessoas presas, a única esperança que eles tinham era a presença de Deus. Então os presidiários se derramaram na presença de Deus. Aí você fala: pastor, por que Deus não muda a história da África? Você vai ver no culto da África, um pastor pega 3, 4 horas, 5 horas seguidas, e o povo está lá: glória a Deus, aleluia, porque o princípio do coração deles é um movimento de honra, porque Deus trouxe os presos, estava falando, ele continuando a história de John Bevere, os presos falando: nós vamos honrar, porque veio um homem lá de fora, que nem veio para pregar para a gente, e Deus trouxe ele para pregar aqui na prisão, e nós vamos honrar. Você já percebeu que quando a presença de Deus vem no lugar, não é a pessoa, é o coração das pessoas. Eu sempre falo que a santidade, o movimento de avivamento, ele começa com uma pessoa infectando outras pessoas, Eu falo infectando porque o amor tem que infectar mais do que essa porcaria de palavras torpes. Eu não posso aceitar uma igreja qual pessoas falam palavrões, onde pessoas blasfemam, aonde fala, e no domingo estão lá vestindo a roupinha de santo, dizendo assim: amém Deus, amém, glória a Deus pastor, termina logo o culto que eu quero assistir o gol do Fantástico. Irmãos, eu não estou brigando com você, eu estou brigando comigo, porque eu também tenho que mudar. A palavra passa por mim. Se nós não mudarmos essa chave da nossa Bíblia, nós não estamos aqui só como se fosse um clube, o clubinho da Igreja Metodista de Céu Azul. Não, isso não é um clube, irmão. Isso é uma igreja. Um Cristo pagou preço de sangue por essa causa.
E a sua causa, ela não é uma causa leve não, é uma causa de preço e sangue. E sabe quando que você vai entender o que é honra? Quando você olhar para a cruz e ver o sofrimento de Jesus e dizer assim: ah, Deus, eu não estou sofrendo nada, eu não estou fazendo nada. Pessoas perderam a vida para que nós estivéssemos aqui, e nós não honramos as pessoas. Parece que a nossa honra começa assim, quando a pessoa é nova, quando nós estamos conhecendo, a honra está aqui. Aí vai virando rotina, e nós... Por isso que eu falei domingo passado sobre nós aprendemos a fazer honra para quem está na nossa casa. Irmão, se eu trazer os pregadores que eu tenho amizade aqui, eu creio que essa casa vai estar muito mais cheia. Não que eu quero reconhecimento, mas o que nos movimenta é o interesse, não é a presença de quem está aqui nesse lugar. O que nos movimenta é dizer assim: nossa, eu gosto tanto daquele pastor X, Y, quero lá ouvir uma palavra diferente. Já cansei de ouvir o pastor Gregório pregar. Encerra essa pregação, chama o Ministério do Louvor para nós estarmos adorando a Deus nesse momento. Um testemunho: certo pastor chegou na igreja, levante seu lugar aí nesse momento, nós já estamos terminando o culto. Um certo pastor chegou na igreja e disse assim: eu vou pregar sobre esse texto. E 1 ano se passou, 2 anos, e ele voltava, sermão sim, sermão não, repetia essa pregação. E aquilo, o irmão começou a ficar inculcado com aquilo, dizer assim: meu Deus, o que esse pastor repete tanto essa pregação, só fica nesse assunto, porque ele não muda de assunto, tal. E aí, daí um dia ele chegou para o pastor, no final do culto: pastor, por que você só prega esse texto? Não tem outro texto na Bíblia, não? E o pastor olha para ele e diz assim: irmão, como eu gostaria de pregar outro texto, mas enquanto você não viver e a igreja não viver esse texto, eu vou repetir até que vocês aprendam a viver por esse texto. Irmãos, eu vou repetir até o fim da minha vida, porque a causa é séria, o reino é sério. E Deus, se Deus não mudar o nosso caráter, não adianta a gente estar aqui. Se Deus não mudar o nosso coração, não adianta a gente estar aqui. Nós podemos tocar bonito, nós podemos pular, nós podemos ter 10 mil pessoas aqui na igreja, acontecer um avivamento. John Wesley falava: você pode tomar ceia, você pode ser avivado, você pode fazer tudo, plantar bananeira, participar da reunião, da vigília, mas se você não nascer de novo, não adianta nada. Ou seja, você pode fazer tudo por obras, mas a principal é nascer de novo. Ou seja, nascer de novo é honrar aquele que nasceu em nossa causa, porque no terceiro dia existe uma recuperação no nosso ser. A recuperação do quê? Da ressuscitação de Cristo. Nós morremos com Cristo e com Cristo nós ressuscitamos. Ou seja, aí entendemos o que está lá em João 3, dizendo assim: nós precisamos nascer de novo. Existe algo no nosso coração que as cidades e o mundo leem da nossa vida. Irmãos, quando você for orar por uma pessoa, sempre coloque dentro do seu coração um princípio: você está cumprindo a vontade de Deus. Você não está querendo reconhecimento. Não ore por aquilo que se aconteceu um milagre, foi o pastor que orou por mim. Não, irmãos, foi a presença de Deus que fez isso. É ela, é a tua fé. O que Jesus falava? A tua fé te salvou. Não falou assim? Foi o meu poder. Uma vez Jesus fala assim para a mulher, dizendo: você saiu de mim em virtude. Mas não falou poder, saiu de quê? Virtude dela, da fé dela. Da mulher que tinha fluxo de sangue, dizia assim: ei, eu quero minha cura, se eu tocar em Jesus eu vou ser curado. E quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu: opa, alguém tocou. Irmãos, o culto só serve por uma coisa na nossa vida: de nós termos uma experiência com Deus. Eu quero sempre na minha vida, até eu morrer, te provocar isso. Qualquer palavra que passa no teu coração, só existe um sentido: trazer você à essência do reino de Deus e a experimentar aquilo que Ele tem para você. Eu não consigo fazer isso. O Espírito Santo só que tem poder de fazer isso. Por mais que eu faça 10 mil apelos, por mais que eu ganhe 50 mil vidas para Jesus, algo no teu coração tem que acontecer todo dia, que passa pela palavra. Honrar a Deus é recompensa, honrar a Deus me traz princípio, honrar a Deus me constrói. E honrar a Deus é nascer de novo.
Eu não quero ser o mesmo Gregório de hoje, eu quero ser diferente amanhã. Só que eu tenho que matar o Gregório de hoje, irmãos. Senão ele vai ressuscitar amanhã e a guerra não vai ser vencida. A guerra não vai ser vencida. Quantas vezes nós olhamos para pessoas e falamos assim, eu queria ter a paciência daquela pessoa, irmão. Não fale mais isso, fala assim, Senhor, me encha dessa paciência. Irmão, você não sabe o tanto de tribulação, quão tribulado esse que vos fala já foi, nervoso, revoltado. Um dia eu vou trazer minha mãe, ela assiste todos os cultos lá, para ela contar como que eu era. Eu estou 30 anos dentro da igreja, sendo lapidado, santificado, porque essa igreja ela tem um princípio, um movimento de santificação. Nós acreditamos, o nosso princípio é esse. Nós queremos ser melhor do que ontem. Esse movimento de santidade foi o segundo maior avivamento da história da terra. Então esse lugar onde nós temos implantado tem o cerne, tem uma raiz fundamentada numa sociedade que transforma a sociedade, mas ela só vai ser transformada com o meu movimento. Então, irmão, frequente uma célula não buscando um lugar de refúgio, mas frequente uma célula dizendo assim, eu quero morrer, eu quero renascer de novo. Frequente um culto, frequente uma presença de Deus, dizendo assim, eu quero ser diferente, eu quero ser uma vida transformada, porque senão vai ser sempre a mesma coisa, você vai enjoar disso, daqui a pouco você não quer mais vir na igreja. Irmão, nós queremos que você entenda que não tem a ver com o lugar, tem a ver com o Senhor do lugar. E Ele quer derramar das suas águas vivas. Hoje eu sinto isso no meu coração. Existe muita gente com sede, irmãos. Não é o dinheiro, não é o poder, não é pagar suas contas que vai resolver esse problema. Águas vivas que descem do trono de Deus, ela só tem um propósito no nosso coração: nutrir o nosso ser, porque a água que você bebe só nutre o teu corpo, e sempre vai ficar faltando a água que vem do trono de Deus. E a água que vem do trono de Deus, nenhum lugar maior desse mundo pode te dar. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, vinde a mim. Se você soubesse quem eu sou, você não pediria apenas uma presença, um milagre, você pediria, me dê águas vivas, Senhor, eu quero beber dessas águas, eu quero fluir nos seus, eu quero ser limpo, porque a água tem dois papéis, nutrição, e ela tem o papel de limpar o nosso ser. Porque, irmão, se não for tanta porcaria que você ouve durante a semana, tanta notícia ruim, tanta coisa que não for a água do Espírito Santo nos limpar, irmão, não vai ser fácil a nossa vida. Só que só existe a limpeza se nós derramarmos. Eu gostaria que nesse momento se apagasse as luzes, nós vamos orar por você.